Muito bem, e hoje o PB Conectada vai se conectar com a assistência social, a política social na Paraíba, especialmente na região de Montadas. Eu quero convidar você de Montadas a acompanhar com a gente esse episódio muito especial. Estamos recebendo hoje o nosso convidado, ex-secretário de Assistência Social do município de Montadas e ex-vice-presidente atual, secretário executivo também da Associação de Colegiados de Gestores Municipais da Assistência Social do Estado da Paraíba, que é administrador de empresas, também graduando em Serviço Social, o nosso Romero Martins. Romero, seja muito bem-vindo para a gente tratar de uma das políticas mais importantes, né, no eixo da sociedade, que é exatamente a política de assistência social. Por 7 anos você esteve na Secretaria de Assistência Social de Montadas e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência, das suas vivências lá na região e também no Colegiado de Gestores de Assistência Social na Paraíba. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Moribe. Queria primeiro agradecer pelo convite de estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa experiência quanto colegiado, quanto secretário de assistência e falar um pouquinho sobre essa política tão importante quanto as demais, né? A política da assistência, quando ela é tratada por igualitária com as outras políticas essenciais, como a saúde, a educação, ela traz à população, naquela que mais precisa, um fortalecimento do perfil das políticas, onde uma política falta, ela chega e ela consegue complementar e realmente a política chega naquelas pessoas que mais precisam, né? Fiquei quase 7 anos, né, à frente da política da assistência social no município de Montadas, e a gente conseguiu fazer um avanço muito grande nessa política, né? A tal ela precisava tanto e a população a qual vai nos assistir, vai nos ver, ela sabe do que a gente está falando, ela sabe o quanto a gente conseguiu avançar nessa política, como foi importante estar à frente, e ao mesmo tempo, quando eu estava à frente na política no município, a gente conseguiu compartilhar também a experiência e ajudar na política enquanto Estado da Paraíba, quando eu fiquei nesses 7 anos como vice-presidente do Colegiado dos Gestores, né? Dei minha contribuição como militante dessa política, e a gente conseguiu avançar também enquanto Estado, em relação a essa política, junto com o governo estadual, junto com o governo federal, né, nessas 3 instâncias, que ela é tão quanto importante, como elas vêm avançando e como ela está sendo essencial pós-pandemia agora, para poder diminuir as diferenças, né, das pessoas no estado da Paraíba, e especialmente na Universidade de Montadas, né. E a gente pode mostrar e falar um pouquinho também, quando a gente fala quanto colegiado, a gente vê a importância desse colegiado no estado da Paraíba, porque ela consegue transversar as demais políticas, desde o Ministério Público, da Justiça Federal, porque a gente traz dentro dessa política alguns pilares, né? A gente vem com proteção básica, que chama-se os CRAS, a gente tem com proteção especial os CREAS, né? Tem as casas de apoio, o Centro Pop, né? E elas interagem muito com as demais políticas em todo o estado, e a gente vê que é um pilar que ela fortalece as demais, né? Então, se não se tem saúde no estado, em Montadas ou aqui em Campina Grande, se a saúde não caminhar junto com a assistência, e a assistência à saúde, a gente depende muito da educação, que é uma educação com um pilar forte nos municípios, a gente consegue ver que elas conseguem andar. Se enfraquece uma e não investe na outra, não anda. Então, você vai ver que se você tiver muito pouco na política de assistência, pode olhar lá, fazer uma pesquisa que as demais políticas está faltando alguma coisa. Ou seja, tem que haver uma interseção desses setores já da administração pública, o setor da saúde, a Secretaria de Saúde, que é uma pasta fortíssima, essencial, a educação em si, que é outra pasta também muito importante, e a própria assistência social, que é uma outra captadora de recursos federais. Mas como é que o colegiado vê essa questão das verbas federais e dos projetos em si, nessa perspectiva da interseção entre esses setores? A gente vê, Murilo, que hoje se vê melhor, né? Mas a gente chegou a um tempo que não se via tão bem. E a gente precisa brigar lá por orçamento. Essa política pública ela funciona com orçamento. Então, se a gente não vou dar um exemplo como o estado da Paraíba, que a gente pega lá no pilar do orçamento do governo do estado, vai lá na lei, no PAA, a gente vai juntando todo o processo. Se a gente não for brigar por orçamento, para investimento nessa política, a gente consegue ver que se não investir, não tiver orçamento, não tem como a gente correr atrás dela. Então, quando a gente começa a dialogar com as demais políticas, consegue ver, chegar ao governador, chegar à política nacional, né, através das conferências, né, essa semana mesmo tem uma conferência estadual, e eu sou um dos delegados eleitos para ir para a conferência nacional, que vai ser em Brasília na primeira semana de dezembro,
E a gente vê como pela primeira vez, para você ter ideia, como você vê as coisas, como as coisas funcionam e mudam. Pela primeira vez, um governador da Paraíba participou de uma conferência estadual. Puxa vida. Faltava devida importância dada pelos gestores estaduais para essa participação? Essa pergunta, Murilo, foi feita a ele na conferência, né? E ele disse que não sabia, ele ficou espantado. Como é que até hoje, uma política tão importante, um governador não tem participado de uma conferência? Né? E assim, na mesa que foi muito bem compartilhada, estava ele, estava a Poliana Dutra, secretária de Estado de Desenvolvimento Humano da Paraíba, o qual divide a CIB junto com os gestores, e foi uma temática assim, todo mundo ficou espantado, como é que até hoje, para você ver uma política tão importante, os governadores antecessores não ter participado de uma conferência, né? Então, você vê a visibilidade dessa política com a pandemia, como ela precisa ser tão forte, né? E você vê que se você não fizer esse investimento, as outras políticas não vão conseguir avançar. Não existe avanço em todo o estado da Paraíba e no Brasil em completo, se esse avanço não for completo. Se não adianta o PIB aumentar, Murilo, se as políticas públicas também não aumentar, para diminuir as desigualdades. Porque se não acontecer isso, a gente vai continuar com o país do jeito que está, né? As pessoas ficando, um grupo mais rico e outro grupo terminando ficando mais pobre, e onde fica a política pública, né? Você tem atuado muito mais no executivo nos últimos anos, mas já frequentou, já foi vereador também na cidade de Montadas. E eu lhe pergunto, você como especialista nessa área da ciência social, ainda há muita confusão semântica mesmo. Em 2020, por exemplo, eu vi candidatos, em algumas campanhas fizemos pelo interior, no Nordeste todo, candidatos que bradavam em seus discursos, olha, eu quero trabalhar o assistencialismo social. É diferente assistencialismo social ou é uma questão só de semântica mesmo, de sentido da palavra? Murilo, essa pergunta é muito importante, é boa, e as pessoas precisam diferenciar, né? O assistencial, que quando se usa, que a gente até algumas pessoas até costumam falar ação social. Ação social é aquele momento quando a política da ciência faz um evento X em um determinado momento, por exemplo, tirar documento numa situação em um momento que aquela situação ali, várias pessoas estavam sem documento. Para garantir cidadania. Então ali é uma ação social, naquele determinado momento, é uma coisa que acontece, mas a política da assistência, ela é justamente para aquele que precisa. O diferencial da política, de uma ação e das outras, por exemplo, a saúde, é um direito de todos. Se você você tem direito, lógico, quem tem plano de saúde vai procurar a empresa privada, né? Para ser atendido mais rápido, ou às vezes porque o atendimento eles acham que seja melhor. Mas para todo mundo que tiver o cartão do SUS, ele é atendido em qualquer lugar. É um direito de todos. A educação, ela é obrigatória. Se você tem idade escolar, até 18 anos, você tem que estar na escola, né? Já a política da assistência é diferente, é daquele que precisa. Se você precisa, você procura, tem que ter no município. Seria a ação mais permanente, digamos isso, assim. E a Constituição, ela garante isso, que a política da assistência é para aquele que precisa, né? E a ação social, muitas vezes a pessoa diz, eu vou trabalhar na ação social. A ação social são as ações, e muitas vezes o terceiro setor que faz essa ação social. O terceiro setor que é as ONGs, né? As organizações não governamentais. Então, elas trabalham muito nessa parte de ação social, né? As igrejas. E a gente, quanto política, a gente tem que garantir o direito. A diferença é essa. Por exemplo, se você chega, um cidadão, você faz uma ação no município e você vê que ela precisa, naquele determinado momento, de X meses, para ele sair de uma situação vulnerável, ele precisa de uma ajuda do aluguel social, de uma conta de energia. A política tem que garantir isso. E para qualquer pessoa, independente de partido. Se Ou seja, a política da ciência social tem que existir. Agora, assistencialismo na política tem também e deveria ser, digamos, revisto na sua visão? Tem que ser, Murilo. Sabe por quê? O que é que acontece em alguns municípios? E eu digo isso porque eu ando muito nos municípios, e esse ano foi ano de conferência. Eu tive a oportunidade de participar de 11 conferências, sendo conferencista nos municípios, no estado da Paraíba, e outros como convidado. E a gente vê como é que se faz isso. Vou dar um exemplo. Eu, no meu município, digamos que eu seja prefeito de um município. Se eu tenho uma política de assistência, ela tem que funcionar pela política de assistência, porta de entrada, CRAS. Então, se lá no CRAS oferta os serviços que a gente chama os serviços de proteção básica, que são justamente os benefícios eventuais que essa política ela permite e ela oferece. Se ela é feita lá na porta do CRAS, diretamente com o usuário, sem ter interferência política de vereador
ou de prefeito, aí é política da assistência social. Mas se ela é feita no gabinete do prefeito, aí é assistencialismo. É assistencialismo. Porque ele faz para quem ele quer. Entendeu? Na hora que eu chego, se chegar para você, eu chego para você, Muribe, se você é prefeito, Muribe, estou precisando de um aluguel social. Aí você vem cá, vai ali e pegue. Aí chega outra pessoa que eu sei que não votou em mim, eu digo, estou precisando de um aluguel social. Você diz, eu não tenho para lhe dar. Aí isso é assistencialismo. E funciona muito nos municípios. E muito na base do toma lá da cá. Toma lá da cá, exatamente. E usa muito a má intenção, porque eu chamo de má intenção, porque você usa da vulnerabilidade das pessoas, de aquela pessoa, por ser vulnerável, aquela pessoa por estar precisando, usa da má fé, porque ela não sabe que é um direito dela, né? Existe muito isso também. Nos grandes municípios como Campina Grande, João Pessoa, já é um pouco mais diferenciado. Ele já usa de outra forma, né? Já nos pequenos é mais ou menos desse formato que funciona. Mas a política, ela para funcionar em todos os municípios, justamente para fortalecer e que não existisse esse assistencialismo, né? Romero, o que é que você viu nesses 7 anos como secretário de Assistência Social de Montadas? O que é que você entende como uma decepção? O que é que foi frustrante? O que é que ele fez, afinal de contas, romper com a atual administração do prefeito Jonas e partir, digamos, em carreira solo para a política em 2024? A principal delas, Muribe, a gente acabou de falar dela, a questão do assistencialismo e da política dentro do município. A partir da hora que eu vi que a política ela não estava funcionando, eu defendi a política no Estado. Eu sou da CIT, já participei da CIP nacional, né? E a gente, dessa instância dos 3 poderes, que é justamente o município, o Estado e a União, a gente vê como é para funcionar. Aí você pegar, vou dar um exemplo bem básico para a gente entender. Você chegar ao usuário na porta da política da assistência, você está lá todos os dias atendendo, e você não tem a cesta básica para dar a ele. E você pegar usuários encaminhando na rua, você passando e dizer, eu fui na prefeitura, eu recebi meu aluguel social, eu não fui mais nem no CRAS, que pela prefeitura sai. Quer dizer, havia um desvio, então, dessa questão, isso, porque era para funcionar pela política, a porta de entrada é o CRAS. O CRAS de todo município tem uma equipe técnica, que é um assistente social, um psicólogo, um coordenador, porque se eu tenho um município e eu sei que meu usuário que mais precisa vai procurar o CRAS, então eu centralizo. Eu vou saber quem está precisando. Então, na hora que eu centralizar e ela lá, se a demanda é de saúde, é encaminhada para a saúde. Se a demanda é da educação, uma busca ativa escolar, faz um trabalho junto com o conceito tutelar. Mas a partir da hora que eu conseguir ver que eu não estava sendo mais, como é que eu digo a você, fazendo o papel da política no município, eu consegui ver que alguma coisa estava errada. Desde quando você começou a observar que esses erros começaram a acontecer em Montadas? Principalmente desde a última eleição, de novembro. Eleição de governador? De governador. Eu lhe digo isso e a gente precisa, principalmente estar no podcast de um nível como esse seu aqui, a gente precisa ter falar por clareza, e eu lhe digo isso porque se eu pegar, por exemplo, a gente mede nos municípios em caminho para o governo e a União, a gente chama o RMA, que é justamente a quantidade de pessoas que você atende no CRAS. E nesse RMA a gente tem lá benefícios eventuais, que é justamente aquelas oportunidades que você possa ajudar uma pessoa num determinado momento, que para poder tentar tirar ela daquela situação. Se você pegar meu RMA de novembro para cá, dentro do município de Porto com Montadas, que tem uma população vulnerável, que você sabe que o município pequeno não tem empresa, ou você é aposentado, ou recebe Bolsa Família, ou trabalha na prefeitura, ou no município. Então, assim, a gente vê que é uma necessidade grande, né? Nosso jovem, para ele poder estudar no município, todos vêm fazer faculdade em Campina, quando tem interesse em continuar nos estudos, mas quando termina, precisa sair para fora, ou vir morar em Campina. Porque as oportunidades são poucas, né? E quando eu digo isso a você, que eu lhe falo que a dificuldade maior foi essa, porque se você pegar meu RMA, está zerado vários meses. Aí você me pergunta, como o RMA está zerado? Mas se você pegar... O que é o RMA para todo mundo entender? O RMA é justamente, por exemplo, o índice de atendimento que a gente tem dentro do CRAS. As pessoas vulneráveis. Isso. Então, por exemplo, se 10, vamos dizer, eu tenho um município Montadas, em média 100 pessoas procuram o CRAS. Dessas 100 pessoas, 30 eu fui encaminhada para a Bolsa Família, para ter aquisição do Bolsa Família. 20 foram encaminhadas para o setor da saúde, que era uma demanda da saúde, e eles fazem aquele acompanhamento da família. E 10 era para benefícios eventuais, digamos que sim, queriam uma cesta básica, queriam São relatórios mensais. Um aluguel social, outro queria. E se elas fazem um relatório, encaminha para os órgãos competentes, no caso do benefício eventual,
que é aquelas ajudas né, que a gente chama dentro do município, que eu encaminhava para o setor responsável na prefeitura, não saía. Aí alguma coisa está errada. Eu comecei a pensar, e aí, o que está acontecendo? Será que porque não tem orçamento? Será que é porque não quer? Só que a gente, se você pegar hoje um desempenho, existem doações feitas pela prefeitura, mas não era passado pela política de assistência, que é o correto do município. Então, assim, eu comecei a ver que eu estava no canto que não era para estar mais. Na sua visão, você estava sendo desnutrido, digamos, politicamente, exatamente por conta da sua popularidade? Seria isso, Romero? Eu digo que você falou a palavra correta, seria justamente isso. Em outras palavras, seria justamente isso. Se as pessoas procurar a política, quem está à frente é ele, quem vai ficar com o nome é ele. Se eu me procurar, eu vou dizer, pegue X por aqui, e quem vai ganhar o nome a quem estava na frente da pasta. Ou seja, eu estava na pasta por conseguir fazer todo o outro processo, porque existe essa parte que se chama, que é feita com a política do município, que é feita com FPM. Que é justamente o orçamento que é feito lá na Câmara, que é passado, e existe os orçamentos para tudo. E existe uma segunda parte que chama-se fundo a fundo, que é justamente todo o orçamento que entra na política de assistência transferido do governo federal direto para o fundo. Então, esse recurso a gente ainda consegue manejar com os grupos, que é de manutenção, né, que a gente passou aí 2 anos, muito sério, de fechar a porta. Percentualmente, o que é que representam os recursos fundo a fundo direto com o governo federal em relação ao FPM? Do município em si. Pronto, a gente é cofinanciado com alguns programas. Vou dar um exemplo, os CRAs. Existe um valor fundo a fundo mensal para a manutenção do CRAs. Para você ter ideia, é pouco ainda. Hoje é uma luta da gente, de a gente aprovar uma lei de 1% para a política de assistência em todo o estado, todos os estados, né? E essa luta é tão grande, para você ter ideia, a gente passou 2 anos, é R$6 mil para a manutenção de um CRAS que entra mensalmente. A gente passou 2 anos do antigo governo que baixou uma portaria ecoando a questão do valor que entrava, recebendo 2.000, 2.100. Não dá para manutenção de um CRAS. Menos da metade. Menos da metade. Graças a Deus, a preço de hoje, a gente voltou a um patamar que é os 6 mil, que é muito pouco. Você tem uma equipe técnica, um assistente social, um psicólogo, um coordenador. Muitos dos CRAs nos municípios, inclusive Campinas, são CRAs alugados. Aí vem a internet, vem papel, vem a questão dos grupos, né, de fortalecimento. Então vem a alimentação que precisa, às vezes, para as equipes, que às vezes, muitas vezes é de fora, que não dá. Então as prefeituras sempre entram com valor, porque senão não conseguem se manter um programa como esse. E é o mais importante, a porta de entrada. A gente tem um serviço de convivência, como Montadas, no exemplo, que é onde a gente consegue fortalecer os vínculos com as famílias, com crianças, adolescentes, mulheres, idosos, que a gente recebia 9 mil, passou 2 anos recebendo 5 mil e pouco. Déficit muito grande. Não? Grande. Isso não foi só montado, todos os municípios vinham sofrendo muito em relação a isso. Só que aí hoje, Murilo, voltou, graças a Deus está voltando, e a gente precisa fortalecer essa questão do financiamento. Mas esse recurso entrava direto na conta. Então, esse a gente não conseguia controlar. Então, assim, a preço de hoje, os serviços assistenciais lá do município, fora os benefícios eventuais, a gente não conseguia centralizar. E a gente, na região, a gente era exemplo. Os municípios sempre elogiavam a questão. Vou dar um exemplo. Se pegar um município como... Vou usar Esperança. Esperança tem o quê? 30 mil habitantes, se eu não me engano. 30, né? Em média. Se você pegar os usuários que participam do serviço de convivência Esperança e você pegar os que participam do serviço de convivência de Montadas, a gente, em relação a 5 mil habitantes, a gente tem 5.800. A gente tinha mais gente participando do que a cidade de Esperança participando do serviço de convivência na cidade de Esperança. Ou seja, o que eu recebia, esses 9 mil reais era para 180, 90 dessas 180 elas tinham que ser pessoas de público prioritário, idosos, ou alguma criança com alguma deficiência, acompanhamento. E você ter ideia, a gente tinha 500 e poucos usuários participando. Número muito alto. A gente pegou, não tinha nem 200. Então, assim, por promover o trabalho feito no município, eles conseguiram, eu também quero participar. E terminou virando uma febre no município, os grupos, né? E a gente, para você ter ideia, quando a gente saiu há 2 meses, a gente fundou uma associação no município chamada Bem Viver, e a gente criou os grupos, porque os grupos eles participavam num espaço cedido meu. A gente tem trabalha com festa no município, Murilo, e a gente trabalhava com esses grupos lá nesse lugar. Como a gente saiu da prefeitura, lógico que a prefeitura não ia deixar os grupos no meu espaço, né? Teoricamente, né? Para que todos entendam. E a gente permaneceram com os grupos lá. A gente criou a associação e fez a inscrição.
Para você ter ideia, Murilo, e foi uma coisa que a gente nem imaginava, 80% dos grupos ficaram conosco. Poxa. E assim, o mais bonito disso tudo, Murilo, é que quando a gente tinha, os grupos eram das SEMAS, que lá a gente chama SEMAS e montadas, nossos usuários, eles sabiam que era cofinanciada essa política, né? Então, a gente tem que manter todo um processo de um padrão, de uma alimentação melhor, de todo um processo, porque eles sabiam que vinha um recurso para isso. E o mais interessante agora é que quando a gente veio com a associação, a forma que eles querem ajudar. Eles querem, sabe? Tem uns grupos do grupo de mulheres que chegam num dia que é o grupo de idosos para limpar o espaço, Não são só beneficiários, agora são pessoas que participam também como colaboradoras. Exatamente. E você ter ideia, a gente ficou assim... o ano passado a gente fez um evento de Natal, foi um evento muito, assim, num nível bem alto, numa cidade como Campina Grande, e a gente vai fazer esse ano novamente, se Deus quiser, e com nossos grupos, e a gente estava ensaiando no pastoril. Eu faço essa parte com eles, e eu estava ensaiando no pastoril no ano passado, a gente colocou 20 e poucos idosos no pastoril. A gente foi ensaiar agora, a semana passada, estava com mais de 30. Então, assim, para você ver como a vontade deles, não, eu quero participar, eu quero... Você entende como um reconhecimento ao seu trabalho e uma clara deficiência hoje do município nessa política de ação social? Entendo. Eu entendo que para eles é como se eles quisessem, eu acho que é um retorno no agradecimento, sabe? Que viram que eu fiquei há 7 anos na frente e fazia, e quando eu disse, eu tive a ideia de dizer que eu quero ficar com vocês com os grupos, que assim, a nossa intenção é futuramente virar a nossa associação mesmo realmente, e tentar trazer e trabalhar nesse terceiro setor que funciona muito na cidade grande, Murilo. Você pegar Rio e São Paulo, que tem de ONGs, né, as associações, as escolas de samba do Rio de Janeiro, o trabalho que elas fazem brilhante, dentro de todo o processo nas comunidades, e a gente poder fazer isso. Por que não fazer? Esperar só pelo poder público, né? Romero, saindo um pouquinho desse espectro aqui da assistência social, indo para a política, para a administração como um todo de montadas, o que é que você via até bem pouco tempo, até 3 meses atrás, e não podia dizer que agora está liberado para falar em termos de decepção mesmo administrativa com alguma cidade? Você pensa que hoje, digamos, essa segunda gestão do Jonas é muito inferior à primeira gestão, da qual você participou também? Sim, Murilo, sim. Como você acabou de dizer, tinha coisas que eu vi e não podia falar, que eu fazia parte da gestão, né? Do jeito que eu vi a deficiência, Murilo, na política da ciência, e eu qual eu dei como exemplo a questão dos benefícios eventuais aqui para você, eu vejo que em algumas demais políticas importantes também existiam essas deficiências. Vou dar um exemplo. Criança, ela estuda no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, eu acho que é essencial na política da educação, fardamento, na primeira semana, material escolar para as crianças que não têm condições de comprar. E nesses últimos 4 anos, eu não vou usar a quantidade que foi feita as doações, mas se eu não me engano, quando fazia a doação do fardamento, era em véspera do aniversário da cidade, que é justamente no próximo dia 14, para as crianças desfilar com esse fardamento. Quando se dava material escolar, era no mês de São João. Então, assim, eu acho que existia uma falta de programação, né? Eu acho assim, segunda gestão, Murilo, não é a primeira. Eu não posso falar isso. Não foi falta de experiência, então. Não, exatamente, de experiência, mas sim de controle, né? E assim, se você está no segundo mandato, a gente está chegando no final do 7º ano. Se fosse no primeiro ano, beleza. Não tinha equipe para fazer a licitação, mas assim, continuar no 6º ano, 7º ano, a mesma deficiência, não tem como continuar. E é você não se passar pelaquela pessoa que está precisando, é você ver que aquela criança na escola, que é lá da zona rural, que o pai não tem condição de comprar material, que ela precisa do material no primeiro dia de aula. Então a gente começa a ver, eu vou dar outro exemplo, a gente vai para a saúde. Existe um assistencialismo nos municípios, Murilo, importantíssimo, que no município de Pontalha existe eu vejo que precisa ter, por exemplo, existe uma farmácia básica no município. A pessoa vai no PSF, no postinho, que a gente chama de postinho, ele é atendido no médico. Se você vai para o médico, está precisando de alguma coisa. Se passa um exame, demora horrores para ser marcado. É um déficit que é um número pouco de exames ser marcado, é uma questão de SUS. Vamos tentar resolver. Como é que se resolve? A rede privada, convênio. Se você não resolve, acumula. Então, se um médico atende, tem 3 lá e montado tem 3 PSF.
Se os 3 médicos atendem, Murilo, todos os dias, 20, 30 pessoas, 10 passa para exame e você não conseguir marcar daquela semana, acumulando aí o quê? No mínimo 200 exames por semana. Aquele usuário precisa do exame porque ele está passando aquela deficiência naquele momento. Não é para marcar com 3. A saúde não dá para esperar. Né? Não dá para esperar. Então, eu tenho um relato de usuários montados que passou 2 anos esperando. Se é para uma cirurgia, teve um senhorzinho que fez uma cirurgia semana passada que fazia 2 anos esperando. E foi feito pela Opera Paraíba porque uma pessoa privada conseguiu fazer, mas não foi marcado pelo SUS. Então, assim, a gente vê, se a gente for para o medicamento, é uma coisa importante também, que tem a farmácia básica, tem os médicos básicos, a lista de medicamento básico. Se você for hoje lá, semana passada não tinha uma dipirona. Eu estou dizendo isso porque, assim, muitas vezes tem essa falta durante os anos, mas quando é no ano de eleição, tudo tem. Esse é o sentimento da população hoje em Montadas? É o sentimento. Só que esse sentimento, Murilo, a gente precisa chegar na pessoa, no usuário. Eu chamo usuário que eu sou da política da assistência, mas a gente precisa chegar em Montadas e falar e dizer: é o que você quer que continue desse jeito? Quando você for ser atendido no médico, demora a ser marcado, que sua criança, quando for para a escola, não ter o material escolar, que é o essencial, é o básico, né? Muitas vezes, até a questão da merenda escolar, muitas vezes, existe um cardápio e não é cumprido aquele cardápio, né? Então, assim, não é só em cima dessa questão que você tem que chegar e dizer: é isso que você quer, ou você quer uma coisa diferente, você quer que melhore, porque se a gestão está no segundo mandato, e tem todas essas arestas para ser fechada e não foi fechada, não vai fechar no terceiro mandato, não. Ou você quer que continue, a pergunta que eu faço para a Montadas é essa: quer que continue? Você entra para o postinho, que muitos chamam, que é o PSF, ser atendido pelo médico, e você pegar um medicamento que é um direito seu e não ter na farmácia básica, é você pegar e deixar um exame para ser marcado e você passar 3, 4 meses, porque muitas vezes, como você vai fazer o exame, já tem passado até naquele momento você precisar para o médico poder saber e passar um medicamento adequado, correto, né? E se você quer que sua criança fique com essa escassez e você quer que o município continue do jeito que está, então beleza, continua do jeito que está. Agora, se você fizer uma linha de raciocínio, você que realmente precisa, e principalmente às vezes muita gente que não precisa, não se passa pela outra pessoa, Murilo, que isso é o mais importante. Não é porque eu não preciso que eu não estou vendo a realidade, né? E deixa-me dizer, quando eu chego e as pessoas falam comigo, eu digo: faça uma reflexão. Se você acha que isso é correto, se é para ser desse jeito, ou você acha que poderia mudar. A gente, no ano que vem, é ano de eleição, né? É um ano muito importante. Inclusive, a questão de vereadores, na questão de Câmara, porque se você tem 9 vereadores, Murilo, e os 9 vereadores não têm coragem de fiscalizar, que o papel do vereador é fiscalizar a gestão municipal, e você pegar aí numa farmácia básica não ter uma dipirona, e nenhum deles ter coragem lá na tribuna, ou reclamar, ou falar, ou dizer que precisa ser melhorado, então a gente precisa pensar na questão dos nossos vereadores. O papel da Câmara. O papel da Câmara. Se está dessa situação, alguma coisa está errada. Então, assim, eu acho muitas vezes lá em Montadas a gente só tem 2 vereadores de oposição a preço de hoje, né? 2 sets é gestão, porque muitas vezes também dificulta muito. Que aí a gente precisa fazer um alerta na população, que muitas vezes a população costuma a deixar muito vereador da situação, que não é bom. Por que não é bom? Como é que vai fiscalizar? Porque o vereador de situação, Murilo, muitas vezes tem família de empregado, ele tem barreiras para poder bater. É um vereador religioso, aquele que sempre diz amém. Para a gestão. Aí isso dificulta, Murilo, sabe? Porque na hora que você tem muito vereador de situação, os de oposição, quando vai falar, eles já barram. Aí quem perde com isso é a população. Romero, antes do nosso quadro polêmico, o quadro do Curto Cancela, para a gente finalizar aqui nosso podcast hoje, muito qualificado, por sinal, sobre política da ciência social na Paraíba e em Montadas especialmente, uma pergunta para 2024, as eleições. É sempre muito confortável em termos de discurso para a oposição, mas ao mesmo tempo é sempre muito mais difícil para quem não está de posse da caneta para uma disputa eleitoral. O que é que lhe dá a confiança e a certeza de que o seu nome será forte como grande nome mesmo da oposição em Montadas em 2024? A primeira, eu acho que a população me conhece hoje. Ela sabe. Ela sabe que quando eu estive à frente da secretaria, eu já tive a oportunidade de ser... Vou dar um exemplo bem rapidinho.
Eu fui vereador de oposição, era 1 contra 8. Então eu não pude fazer nada naquele determinado momento, porque você sabe que só de ser minoria já não consegue fazer nada. Não aprovava lei, não aprovava projeto, não conseguia fazer nenhum processo. E quando eu fiquei na secretaria, eu consegui mostrar ao povo o que eu queria com a população. E assim, a preço de hoje, eu digo a você assim, o povo me conhece, sabe da minha pessoa, sabe da minha personalidade, sabe que eu me preparei para isso. Fiz pós-graduação, né, na UEPB agora em gestão pública municipal, né? Estou querendo fazer já um outro, avançar mais ainda, e estou correndo atrás, porque a gente vem com conhecimento, com uma base, e o mais importante, ter vontade de fazer. Então, assim, se eu tiver a oportunidade, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, eu acho que eu vou poder fazer um trabalho de montada nunca visto. Porque a minha vontade é de realmente fazer. Então, a primeira coisa começa pelo querer fazer, né? E você, para poder querer fazer, você precisa o povo lhe conhecer. Os povos já me conhecem e sabem como é que eu trabalho, como é a minha função, como é que eu tenho meu jeito de fazer. Os grupos me conhecem. Então, assim, eu acho que chegou o momento. Tem aquela questão da oportunidade e do momento, né? Então, acho que se eu tiver oportunidade, o momento é esse. E eu sinto isso. Eu acho que eu sou muito temente a Deus, né? Eu sou católico, mas frequentador, né? Sou da Pastoral da Pessoa Idosa no município de Montadas, e eu sou muito temente a Ele. Eu acho que a gente sente que o momento é esse. E a gente tem que ser confiante. Se você não for confiante, você não passa essa confiança para as pessoas, né? E eu tenho essa confiança que a oportunidade é essa e o momento é esse. E para a população a mesma coisa. Dele poder dizer, eu quero uma coisa diferente, eu quero ficar na minha mesmice que eu tenho hoje no município. E é muito fácil de você querer julgar, não é nem questão de julgar, é você ver a realidade. Não tem como mudar uma realidade. Não adianta maquiar uma gestão nos últimos 6 meses, que naquele momento, você que precisou da saúde naquele momento, você vai lembrar que naquele momento não tinha saúde. Se você precisou lá do benefício alimentar, lá na assistência da cesta básica, ela sabia que naquele momento não tinha e por que não teve. E quem passa, não esquece. Né? Para a gente não esquecer e trazer com muita confiança, agora o quadro Curte ou Cancela do nosso PB Conectada funciona da seguinte forma: nosso convidado, homem da assistência social em Montadas, pré-candidato a prefeito de 2024, Romero Martins. A gente vai abrir aqui alguns perfis bem da linguagem digital e saber de você se curte ou cancela esse perfil, se é coraçãozinho, se é curtida ou se é cancelamento e por que curte ou cancela determinados perfis. A política de assistência do governo Bolsonaro, mais especialmente o auxílio emergencial durante a pandemia, curte ou cancela e por quê? Eita, essa foi uma área principal, né? Eu curto. Pode fazer hoje ao mesmo tempo, curtir e cancelar? Não, tem que escolher um. Tem que escolher um. Tem que ter posição. Então vamos posicionar. Eu curto. Naquele momento foi essencial. Foi essencial e assim, foi importante em relação, principalmente da política. Né? O formato que ele foi feito, eu poderia dizer que poderia ter sido melhor. Foi muito aberto. E assim, toda a política, eu vou dar um exemplo. Hoje o Bolsa Família é feito na gestão municipal. E já quando foi feito o programa, foi feito através, por exemplo, de aplicativo. Descentralizou. Né? Então, se ele tivesse feito, porque quem entende e vê, sabe que o município sabe quem é a população, tem as vigilâncias socioassistenciais. Então, se naquele momento tivesse jogado para os municípios, a vigilância tinha feito um papel importantíssimo de filtrar. De filtrar, e não tinha acontecido de muita gente que realmente não precisava ter recebido. Mas foi importante, eu curto. Muito bem. Agora, o perfil administrativo do político ex-prefeito de Montadas, Arimatea Souza. Curte ou cancela? Eu vou ser sincero para você, eu cancelo. Eu vou explicar o motivo. Eu podia até curtir, mas assim, existe uma centralização que eu não acho correto. Eu não acho correto fazer política com centralização, Murilo. A gente precisa ser sincero. A pessoa em si é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu admiro, né? Era esforçada, uma pessoa que era dele, beleza. Mas infelizmente o erro está aí. Quem não era dele não era beleza. E a política não pode ser assim, Murilo. Eu não posso dizer que quem é meu tá beleza e quem não é meu não tá beleza. Eu preciso fazer com que para todos, porque quando você ganha, eu sou pré-candidato. Então, eu tenho o meu grupo hoje, Murilo.
Mas a partir que eu for prefeito, eu sou prefeito de todos. Eu não posso fazer assim para quem não é. Nesse aspecto você não será cancelado. Não serei. Muito bem. Mais um perfil aqui. Governador João Azevedo, considerando a política, inclusive social também do governo João Azevedo, nesses já 5 anos, mais de 5 anos de governo, né? O primeiro e segundo mandato. Tu tá pegando pesado. Eu curto a política de João. Eu curto a política. Houve um investimento muito alto na política de assistência. Inclusive, o estado da Paraíba hoje, ele confinancia os municípios com um valor que eu chamo simbólico. Inclusive, a gente até ficou de conversar com ele, inclusive com Poliana Dutra, que é a secretária de Estado, em relação a isso. A parte ruim da política de João é que eu vejo hoje, mesmo curtindo a política dele, da assistência, é que ele centralizou muito a questão, por exemplo, do orçamento. Política tem que ter orçamento. Então, se eu tenho um orçamento hoje, que digamos que 80% do orçamento hoje, ele está na mesa e está indo para alguns programas. Então, um pouco eu digo a você que eu curto e é interessante ter uma mudança. Está na mesa nos municípios hoje. Ele era para passar pelos CRAs e não passa. Né? Então, assim, o orçamento está todo em cima de uma política que a gente chama que é a política alimentar no Estado, e a gente precisava ter um investimento na política do fundo a fundo, né? Então, assim, o fundo a fundo hoje do Estado para os municípios ainda é simbólico. Precisa ser melhorado, e ele sabe disso. E a nossa luta... Curte com ressalvas. Com ressalvas, é isso. E aqui o perfil agora do prefeito Jonas Souza. Curte ou cancela? Prefeito Jonas de Souza, eu cancelo o perfil. Por quê? Eu cancelo o perfil porque... Na política, as pessoas dizem muito assim para mim: dá-lhe dinheiro para você conhecer quem é as pessoas. E o político Jonas de Souza, eu digo isso com clareza, inclusive, não sei se eu cheguei a comentar pessoalmente com ele, quando eu tinha um convívio maior. Jonas, ele foi uma pessoa que eu vejo, meu entendimento, né, que fique claro isso, que é o meu posicionamento em relação a isso. Ele mudou muito. Então, Jonas hoje, ele prega uma coisa e não faz. E como eu disse a você, a gente precisa, quem sabe, quem está passando sabe. Então hoje ele chega e diz que não existe perseguição, mas faz a perseguição. Hoje ele diz que não tem orçamento para cumprir com o benefício ambiental no município, para não ir pela política, que autoriza, que é importante falar isso, que a política do município ela autoriza fazer esse benefício eventual, não faz, mas faz por outro setor, por fora. Então, assim, por esse formato dele fazer política, de fazer achar que só quem tem direito é as pessoas que votam com ele, são as pessoas que ele acha que precisa, e não fortalecer para quem precisa, e por fazer essa política de perseguição no município, eu cancelo o perfil dele. Meu caro Romero Martins, obrigado pela vinda aqui ao PB Conectada, sucesso. Eu agradeço, né, é uma oportunidade de estar aqui com você, né, Murilo, e desejar aí sucesso, né, no Conecta aí, com certeza o PB é um sucesso, está sendo e vai ter um aumento muito maior, com certeza. Estarei sempre à disposição, espero voltar aqui, né, nos próximos anos, né, e a gente poder falar da política em si, geral, e quem sabe estar à frente do município, né, de Montadas, né. Muito bem, conversamos com o administrador, o homem da assistência social, ex-secretário do município, integrante hoje como secretário executivo do Colegiado de Gestores de Assistência Social da Paraíba, Romero Martins. Muito obrigado pela companhia. A gente volta com mais episódios, com novos entrevistados no PB Conectada. Você vai curtindo, compartilhando e, claro, se inscrevendo no nosso canal no YouTube também. Um abraço.